Mais ou menos isso. Exatamente. Vamos seguir, porque tem mais coisas para a gente apreciar, de enorme conteúdo emocional, inclusive. Enorme, profundo. Quando a gente fala de religião, é um aspecto que está ganhando destaque maior nesse segundo turno. Tanto Lula quanto Bolsonaro, eles buscam uma aproximação tanto aos grupos evangélicos quanto aos grupos católicos, em meio, evidentemente, ao que nós estamos tratando aqui, ataques ferozes de lado a lado. Reportagem de Carla Chaves. Na busca pelo voto católico, Bolsonaro deve estar entre os milhares de fiéis nesta quarta-feira em Aparecida. A agenda foi confirmada em nota pelo Santuário Nacional. O candidato à reeleição pretende assistir a uma das missas do Dia da Padroeira do Brasil. No fim de semana, Bolsonaro participou de uma romaria em celebração ao Círio de Nazaré, em Belém do Pará. Um avanço sobre o eleitorado de Lula. Pesquisa IPEC desta segunda aponta a preferência de 60% das intenções de voto dos católicos para o petista. Lula também prepara uma ofensiva. O ex-presidente deve divulgar uma carta de compromissos para os evangélicos, público do qual Bolsonaro tem a maior parte dos votos, segundo o IPEC. O documento deve ser divulgado em um evento no próximo sábado, aqui em São Paulo, mesmo sem o consenso da campanha. É que parte dos aliados resiste à ideia de misturar ainda mais fé com disputa política. Sem citar partidos políticos, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, a CNBB, divulgou uma nota nesta terça-feira, na qual lamenta a exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Diz ainda que a manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do evangelho. As duas campanhas focam no voto dos religiosos. O tema é explorado tanto por apoiadores de Lula quanto de Bolsonaro, para tentar aumentar a rejeição do adversário junto às igrejas. Vitor Araújo é cientista político e pesquisador da Universidade de Zurique, na Suíça. Ele explica por que a religião tem tamanho protagonismo nas estratégias eleitorais. O Brasil ele entrou numa nova época, numa nova era política eleitoral, que a clivagem econômica, obviamente, ela nunca vai desaparecer, ela não vai deixar de ser importante, mas ela se tornou menos importante do que ela era em outras épocas. É um fenômeno muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos algumas décadas atrás. Essa clivagem moral-religiosa, ela se tornou tão saliente que ela rivaliza com outras clivagens, como, por exemplo, essa clivagem do voto econômico. Neste aspecto das eleições, ele diz que Bolsonaro soube se aproximar das pautas mais importantes para os religiosos ao longo dos últimos anos. Já a esquerda enfrenta mais dificuldades em dialogar com este público. Um dado interessante é que, em geral, no segundo turno, a rejeição ao PT entre os evangélicos é maior do que no primeiro turno. Esse eleitor, ele é, antes de tudo, antipetista e anti-esquerda, mais do que bolsonarista. Então, e por quê? Porque eles acreditam que, neste momento, o Bolsonaro, mesmo não sendo evangélico, é um candidato mais alinhado com a cosmovisão bíblica. É um desafio importante para a campanha do Lula, isso que o Vitor Araújo acabou de dizer. Ele está mencionando um fator que se transformou ao longo dos últimos 30 anos. Sou mais velho que você, cobri o começo do PT, a época que você ainda não podia, porque você era muito jovem, Caio. Mas o PT tem uma enorme raiz numa vertente da Igreja Católica, a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, que significava um trabalho capilar, sobretudo junto às parcelas menos favorecidas da sociedade brasileira. Isso foi ocupado pelos evangélicos. Sim. Então, há aí uma transformação social ao longo dos tempos que implica enorme desafio para os estrategistas do PT. Eles estão sabendo dar conta desse desafio? Eles estão batendo cabeça, né, William? O próprio debate interno dentro do PT sobre a divulgação ou não da tal da carta aos evangélicos, aos religiosos, não saiu ainda, há dia, daí tem outro dia e por aí vai. Duas observações, o Brasil era outro, né? Sim. 1980, eu sou de 78, mas e mesmo nas comunidades eclesiais de base, que hoje eu olho muito o Gilberto Carvalho, né, que foi chefe de gabinete do Lula e estava lá, enfim, foi um dos grandes operadores, era uma corrente
minoritária mesmo dentro da igreja, né? Tanto que o Leonardo Boff foi punido, você tem essas questões ali, mesmo dentro da igreja católica, naquele Brasil de 1980, a esquerda dentro da igreja católica era O minoritária. então Papa João Paulo II agiu diretamente contra Sim. Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo, Sim. para enfraquecer a diocese de São Paulo por julgar Dom Paulo objetivamente um aliado da esquerda. Ou seja, estou dizendo isso por quê? Porque sempre foi um campo arenoso para a esquerda operar. Daí pega de 80, pega para cá, 2022, um outro Brasil muito mais evangélico, a gente não teve censo em 2020, mas tem muita gente que já acha que tá empate técnico, né, para ficar no que a gente está falando todo dia, entre evangélicos e católicos, né? O censo de 2010, se não me engano, 30%, 33% quase 30%. de evangélicos. Então já é um outro país. E uma questão que eu tenho dito e creio ser essencial, essa campanha religiosa do Bolsonaro não é na campanha, é um mandato religioso. É um mandato religioso que ele indica um ministro evangélico para o Supremo, ele recebe essas lideranças no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, desde janeiro de 2019. Você tem a primeira-dama, que é muito envolvida nisso também. E gosto de colocar sempre que, para além da questão moral nesse debate sobre o voto evangélico, religioso, católico, tem questões administrativas, fiscais e tributárias do interesse dos católicos e das igrejas evangélicas, do interesse das igrejas, porque as igrejas, para montar o templo ali, seja... Entendidas no teu raciocínio como uma corporação. Exatamente. Né? Você tem questão fiscal, que este governo ajudou. Agora, governos passados também. A era petista também, você tem muitas questões que os governos petistas auxiliaram nessas questões tributárias, de imunidade, de não avançar certas pautas. A gente olha só, aborto, droga e por aí vai, mas é preciso olhar também essas questões. E esse governo, nessas questões fiscais, tributárias, de Receita Federal, se empenhou em atrair essas instituições. Eu estou querendo levar no nosso olhar justamente para essa questão. Se é possível ao PT enfrentar o que eu caracterizo, por favor, discorde de mim à vontade, essa é a essência do nosso trabalho. Se o PT tem condições de enfrentar o que, no fundo, é uma profunda transformação social. Ou seja, as igrejas evangélicas ocupam hoje um lugar central como organização de comunidades. Elas são escola, elas são lugar onde o sujeito arruma emprego, elas criam um networking social que a Igreja Católica perdeu nas periferias. Eu não quero ofender aqui nenhum bispo, nenhum padre, ninguém que trabalhou nisso, mas é evidente que esse papel hoje é ocupado pela Igreja Evangélica. Como que o PT vai enfrentar o que, no fundo, é uma transformação social relevante? William, eu acho que essa transformação existe, ela é muito forte e ela ainda depende um pouco da região no país. Se você pegar Minas, por exemplo, ou o Nordeste, o catolicismo ainda tem um papel muito forte. Não sei se isso está ou não relacionado com o desempenho do PT, não tenho como falar isso, mas existe. Agora sim, você vê a igreja evangélica crescendo muito na periferia, particularmente no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, fazendo toda a conexão com essa periferia. E se é um dilema do PT, também é um dilema da Igreja Católica. Então, hoje... Não, desculpa. Desculpa, é porque você está incentivando muito a discussão num sentido que eu queria pegar agora. Mas por exemplo, hoje você vê a nota da CNBB, a entrevista do Dom Odilo para a Folha de São Paulo, agora à noite, você vê um incômodo, uma indignação muito grande da Igreja Católica com o uso político que ela está vendo da eleição e claramente, assim, só você vê a nota e as declarações, a crítica está voltada para Bolsonaro. Agora, o quanto realmente isso muda de voto ou tem uma influência para o eleitor? Eu acho que regionaliza isso. No Nordeste? Não, aceito. Provavelmente em Minas também. Então, no Rio de Janeiro? Duvido. Ok, o mesmo desafio intelectual que eu ia jogar para o Felipe. Felipe, a gente tem, por exemplo, o Vitor Araújo, na sonora que ele deu à nossa repórter, ele faz um paralelo entre o que aconteceu nos Estados Unidos, em termos do peso da religião nas escolhas políticas, e o que está acontecendo no Brasil. Agora, os americanos tiveram, do ponto de vista dessas denominações pentecostais, um fenômeno chamado prosperity preaching, que é a pregação da prosperidade, que ficou famosíssima num rapper americano de uns 20 anos atrás, que era Get Rich or Die Trying. Fique rico ou morra tentando.
De certa maneira, vamos dizer, essas correntes evangélicas no Brasil repetiram isso. Sobretudo nas comunidades desarticuladas pelas crises de 2015 e 2016, a gente viu um grande número de pessoas indo para a informalidade com espírito empreendedor, portanto, da liberdade do indivíduo, portanto, da afirmação do que ele tem de mais nobre, que é conseguir dar a volta por cima dele na vida contra um sistema que trabalha contra ele. Isso ajuda Bolsonaro? Ajuda, sem dúvida, porque ele construiu um discurso para esse segmento do eleitorado que o petismo perdeu, porque não construiu esse discurso, não se aproximou. Ele vem ali de um certo domínio da base da Igreja Católica, você citou muito bem a teologia da libertação, muitas vezes criticada no campo da direita, como uma leitura do Evangelho sob o prisma da luta de classes. Há teólogos da libertação que estão até hoje do lado do Lula, fazendo militância. Eu citei já hoje aqui na CNN, falou no documentário Entre Atos, do João Moreira Salles, de como o PT tinha aquela base da Igreja Católica, de como atuava ali no esquema gramsciano, né, de Antônio Gramsci, o ideólogo italiano, que pregava justamente a infiltração de militantes, de ativistas, de gente do partido em todos os centros disseminadores de ideia da sociedade. E que havia ali um projeto para você ir mudando as mentes e os corações das pessoas até elas votarem espontaneamente no partido para que se chegasse ao poder. E o Lula manifestava